Na minha infância, na tradição religiosa que a minha família pertencia, havia o hábito de diariamente recitarmos um salmo. E especialmente em momentos de aflição, tanto para toda a família como para cada um individualmente, éramos incentivados também a recitar aquele salmo. Na minha crença infantil, eu pensava que a simples recitação do salmo poderia afugentar a aflição, trazer a proteção de Deus. Percebi também que outras pessoas tinham uma crença nesse sentido ainda mais forte do que a minha. Elas pensavam que simplesmente por deixar a Bíblia aberta naquele salmo, que a sua casa ficaria protegida e os problemas seriam afastados. Mais tarde, vim a compreender que este é um uso mágico das Escrituras e, portanto, um uso incorreto. A simples recitação de uma passagem bíblica não funciona como uma fórmula mágica que garante o sucesso de um empreendimento ou afasta os infortúnios da vida. E ter a Bíblia aberta em qualquer parte dela dentro de casa não funciona como um amuleto que protege a casa. Mas ainda hoje percebo que de outras formas esse texto ainda é usado inadequadamente. Não tanto com este magicismo que eu presenciei na minha infância, mas também com uma apropriação indevida dele. Estou me referindo ao Salmo 91, que é o texto, então, da nossa pregação hoje cedo. Iremos ler agora este salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai eterno, temos diante de nós a tua palavra, palavra que veio de ti, inspirada por ti. Reconhecemos a nossa carência de entendimento, de compreensão, de discernimento por esta palavra. Também reconhecemos nossa necessidade
de apreciarmos, de amarmos esta palavra. E nossa necessidade de termos disposição para obedecê-la. Clamamos a Ti que o Senhor nos conceda isto. Em nome de Jesus, amém. O Salmo é uma poesia, um cântico. Todo o livro de Salmos é formado por poesias que eram cantadas por hinos. É um inário, de fato, uma coletânea de inários que foram escritos num período aí que pode ter durado perto de 1000 anos, desde o salmo mais antigo que nós conhecemos, que é exatamente o salmo anterior a esse, o Salmo 90, Salmo de Moisés, escrito em torno do ano 1400 a.C., até mais ou menos o ano 500 a.C., os salmos foram sendo escritos. Na época do rei Davi e pelo próprio rei Davi, nós tivemos uma grande porção, um grande número de salmos sendo escritos por ele, pelos compositores, músicos e cantores que ele instituiu para dirigirem a música no templo, como Asaf, vários salmos de Asaf, e depois os salmos continuaram sendo compostos. E no período depois do exílio babilônico, quando o povo já tinha voltado, dirigido pelo Espírito Santo, um profeta reuniu estes salmos, coletou essas várias porções de salmos que havia, algumas já reunidas em coletâneas menores, como eu falei, os salmos de Davi, os salmos de Asaf, os salmos dos degraus e assim por diante. Ele coletou, deu uma ordem a estes salmos e nós temos aqui, dividido em 5 grupos, os 150 salmos. E o Salmo 91 é um deles, que é uma canção de confiança, que foi colocado depois do Salmo de Moisés, no 90, que também fala desta confiança e da fragilidade humana. Então, aquele que colocou os salmos, que arrumou, o editor, dirigido pelo Espírito Santo, entendeu que após aquela declaração de Moisés, da proteção com Deus e da fragilidade humana, caberia muito bem colocar este Salmo 91, que é uma confissão de confiança. E o autor do Salmo alterna as pessoas que estão falando, como se num determinado momento ele falasse, o adorador falasse, confessando sua confiança em Deus para a sua segurança. Na maior parte do tempo é como se alguém falasse ao adorador, dizendo para ele o que Deus era para ele em termos de segurança. E o Salmo termina com o próprio Deus falando, o próprio Deus declarando o que Ele faz por aquele que nele confia. Posso identificar 4 estrofes nessa poesia, neste cântico. A primeira, os versos 1 e 2, quando nós temos a confissão do adorador. O adorador confessa, declarando quem Deus é para ele. Ele diz, aquele então que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansa. Ele usa 2 imagens e 2 nomes para se referir a Deus. Ele usa esconderijo, uma palavra que teve sua origem no conceito de ocultar algo, esconder algo para proteger aquilo ou aquele que está sendo escondido. Daí então vem este conceito de lugar de proteção, onde a pessoa fica escondida do perigo, onde o perigo não pode acessá-la. Nesse sentido, ela foi utilizada, por exemplo, para os animais que buscavam nas montanhas rochosas alguma caverna, algum lugar
onde pudessem se esconder dos predadores e dos caçadores. Ou ainda um abrigo, onde a pessoa poderia passar uma tempestade. Ela estava então em trânsito e ela percebeu que uma tempestade estava chegando. E ela procura um local onde ela pode estar escondida, protegida, abrigada da tempestade. Mas em boa parte dos casos, a palavra é usada figuradamente, como aqui, no Salmo 32:7, no Salmo 119:14, para se referir a Deus como o abrigo, a Deus como o esconderijo que pode nos proteger. Então fala de habitar num abrigo, habitar num lugar protegido, e este lugar é o Altíssimo. A segunda frase, lembrando que as poesias bíblicas são compostas numa rima que é chamada de paralelismo, onde a segunda frase do verso confirma a ideia do primeiro, ou por ampliação, ou por repetição com outras palavras, ou até pelo contraste. Aqui nós temos um paralelismo que repete, um paralelismo sinônimo, que repete com outras palavras. Então, habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Sombra fala de uma proteção, normalmente uma proteção contra o calor, contra o sol escaldante, mas ela também foi usada para falar da proteção do viajante, da proteção daquele que estava de viagem. E como naquele tempo não havia hotéis nem hospedarias, a pessoa chegava a uma cidade e chegava no portão da cidade como se hoje chegasse na portaria de um condomínio e aí não pudesse entrar. Ela teria que ficar ali ao relento e talvez quando os portões da cidade fechassem, ela seria até colocada para fora, ficando expostas às feras, aos assaltantes e às demais intempéries da vida, ameaças da vida. Mas, se aquela pessoa no portão da cidade encontrasse um morador da cidade que a convidasse a entrar na cidade, esta pessoa assumiria a responsabilidade por ele e ele estaria sob a sombra da casa desta pessoa. É isso que acontece com os anjos que vão visitar Ló. E Ló, inclusive, usa esta expressão lá em Gênesis 19:8. Estes homens estão sob a sombra do meu teto. Eles estão protegidos por mim. Esta é a outra imagem que o salmista utiliza. E aqui sendo retratado como um viajante, como um peregrino neste mundo, que está exposto então aos perigos da vida, às ameaças de uma viagem, mas que encontra um local para repousar, um local para descansar, um local para passar a noite. E este local é o Todo-Poderoso. O autor, neste primeiro verso, usa dois títulos para Deus: Altíssimo e Onipotente. El Elyon e Shaddai, o Deus Altíssimo. Literalmente, esta palavra é usada para se referir àquilo que está no lugar mais alto, como em Gênesis 40:17, que fala do cesto de pão que estava no lugar mais alto. Ou em Deuteronômio 28:1, a pessoa que está no lugar mais alto. Quando utilizada para Deus, se refere àquele que está acima de tudo e de todos. Como um salmo muito próximo aqui, o Salmo 97:9 diz:
Ele é aquele que está acima de todas as forças, de todos os poderes, acima de tudo. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo, o mais alto sobre toda a terra, e és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Então, chamar Deus de Altíssimo é acreditar que esse Deus é o poder maior, é o supremo poder deste universo. Salmo 83, 18, fala do Altíssimo como aquele que está acima de toda a terra. Este nome Altíssimo é usado nas Escrituras, falando de Deus não apenas como aquele que está acima de tudo, mas aquele que possui tudo, que é o dono de tudo. Inclusive, a primeira vez que o título Altíssimo foi aplicado a Deus foi para dizer isto, lá em Gênesis 14, 19 e 22, tanto quando o sumo sacerdote, Melquisedeque, diz, como quando Abraão responde. Eles chamam Deus de o Altíssimo, aquele que possui os céus e a terra. E em Deuteronômio 32, 8, por ele ser o Altíssimo, aquele que possui tudo, ele teve o direito e o poder de distribuir as partes da terra entre as nações. O Altíssimo, então, por estar sobre tudo e sobre todos, foi quem teve e tem o direito de dizer, esta nação fica aqui, aquela outra nação fica ali, e assim por diante. Por ser o Altíssimo, ele é o Deus que controla as tempestades, Salmo 18, 13, que tem em seu controle, em suas mãos, o vento, o mar e todas as tempestades. Por ser o Altíssimo, ele é o Deus que nos redime, nos salva e protege, Salmo 78, 35. Por ser o Altíssimo, ele é o Deus que pode completar tudo na nossa vida, Salmo 57, 2. Mas esse Altíssimo é também misericordioso, Salmo 21, 7. Ele não é apenas o soberano sobre tudo e sobre todos, mas ele é também um ser de misericórdia, um ser que age com graça. E no Salmo 47, 2, diz que ele é digno de ser temido. O autor então diz, este é o seu esconderijo, este é o seu lugar de proteção. Não é um lugar físico, não é uma força material, é uma pessoa. E não é qualquer pessoa, é o Altíssimo. Então aquele que tem sua proteção no Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, daquele que tem todo o poder. Então veja que o salmista usa títulos muito apropriados para falar de sua confiança nesta segurança. Ele está protegido no Altíssimo. Ele está guardado, descansando no Todo-Poderoso. Se alguém está na casa do Altíssimo, protegido por Ele, guardado pelo Todo-Poderoso, que mal pode acontecer a esta pessoa? Aí no verso 2, é o adorador quem fala. Eu digo ao Senhor, eu faço esta confissão, eu declaro isso, meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Como é típico da poesia, 4 pequenas declarações cheias de imagem. Deus é o refúgio. Aqui é uma palavra que serve para algo que nos protege, que nos guarda. Seja nos guarda na hora da chuva, da tempestade ou de algum perigo, como a palavra é utilizada várias vezes. A palavra
Baluarte se refere a um castelo, a uma cidade murada, isso é, a uma fortaleza, como é dito, da fortaleza de Sião, para onde Davi foi para se proteger dos filisteus. Então ele chama Deus deste lugar de abrigo, desta fortaleza, deste castelo, onde ele pode se refugiar, onde ele pode estar e ali está guardado dos perigos. Mas é o seu Deus. Há um relacionamento pessoal, não é apenas o Altíssimo, o Deus do universo, não é apenas o Deus das nações, não é apenas o Deus criador de tudo, mas ele diz, mas é o meu Deus, é o Deus em quem eu confio. E a palavra confiar fala de se apoiar, é aquele no qual eu me apoio, é aquele no qual eu encontro segurança. Esta palavra confiar é usada em paralelo em outros lugares com a palavra estribar. E estribar vem de estribo, que é aquela parte na sela do cavalo em que a pessoa coloca o seu pé, se apoia para poder montar no cavalo. Então ela se estriba ali, ela se apoia ali. E é isso que o Salmo quer dizer. O Senhor é aquele no qual nós podemos estar em cima e estarmos seguros, estarmos apoiados, considerarmos seguro. Então o salmista diz, é isto que Deus é para mim. Ele é o lugar onde eu fico guardado. Ele é o lugar onde na peregrinação dessa vida eu encontro proteção e descanso. Ele é o meu castelo forte, a minha fortaleza, onde eu posso estar a salvo dos meus inimigos. Ele é o meu Deus. Ele é aquele no qual eu deposito toda a minha confiança. Depois disso, na segunda estrofe, é como se alguém falasse ao adorador. E usando também imagens, figuras de linguagem, ele diz então por que Deus é esta segurança. De que maneira, de que forma Deus age para dar esta segurança. Ele compara o adorador a uma ave, a um passarinho. E aí diz que Deus vai livrá-lo do laço do passarinheiro. Isso é da arapuca de um caçador, da armadilha de um caçador de aves e passarinhos, que prepara ali a sua arapuca, que prepara a sua armadilha, seu laço, esperando pegar a ave, pegar o passarinho. Ele usa esta figura então e diz que Deus há de proteger, há de guardar, há de livrar o seu de cair nessa arapuca, de cair nessa armadilha do caçador, mas também da peste destruidora. Todas as vezes que esta palavra aparece nas Escrituras, ou na maior parte das vezes, devo dizer assim, ela se refere a um castigo enviado de Deus para juízo. Aqueles que estão acompanhando os nossos boletins, estão vendo que nós estamos fazendo um estudo desta palavra no decorrer das Escrituras. E ela então fala disso, de algo que causa a morte, que traz grande mortandade, que assola as pessoas causando a morte, na maioria das vezes, como um juízo divino. Então ele diz, Deus há de proteger você, como alguém protege uma ave, um passarinho de cair numa armadilha. Mas Deus há de proteger você daquela peste destruidora. E aí ele volta no verso 4, a imagem de uma ave. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A imagem aqui é de uma ave que protege os seus filhotes, que levanta suas asas para proteger os seus filhotes.
nos vem à mente logo uma galinha com seus filhotinhos e ela logo os abriga. Aqueles que já moraram em lugares onde há criação de galinhas, que elas são criadas soltas, não em granjas, mas soltas, percebem isso, que vai chegando a noite e logo os pintainhos vêm e a galinha procura um lugar onde abre suas asas e todos ficam ali debaixo protegidos. Não só à noite, mas é interessante, em momentos de tempestade, em momentos de trovoada, a mesma coisa acontece. Os pintainhos podem estar até distantes, mas assim que começa algo que os assusta, eles logo correm para a mãe e ela logo se abaixa, abre as suas asas e os acolhe. Se você teve a oportunidade de também observar um ninho onde há uma ave chocando e os seus filhotes já nasceram, aquela ave fica ali em chuva, em sol, com as suas asas estendidas, protegendo os seus filhotes. É esta a imagem, é esta a ilustração que o autor faz de Deus. Do adorador como um filhote, uma ave filhote, que vem para Deus, que estende as suas asas e ali ele está seguro. E aí ele completa o pensamento dizendo que a sua verdade é pavês e escudo. A palavra aqui para verdade, de fato, se refere à fidedignidade, à confiabilidade. O fato da pessoa ser verdadeira, o fato da pessoa ser fiel. Então, a fidelidade de Deus, a confiabilidade da pessoa de Deus, a fidedignidade de Deus, o fato de Deus ser uma pessoa verdadeira, funciona como pavês e escudo. Algumas traduções dizem escudo e broquel. A primeira palavra, traduzida como pavês, de fato é escudo. Só que aquele escudo grande que protege toda a pessoa, que numa guerra naquele tempo era levado pelo escudeiro. Então você tinha o guerreiro, ele tinha que ter as mãos soltas para pegar o arco e a flecha e estar atacando em todo momento. E aí tinha o escudeiro, que ficava com o escudo protegendo o guerreiro. Essa é a ideia da palavra pavês, um escudo que protege o corpo inteiro. A outra palavra, que na minha versão foi traduzida como escudo, pode se referir a um escudo menor, esse utilizado na hora do combate corpo a corpo, quando o próprio guerreiro segurava o escudo e na outra mão ele tinha agora uma lança ou uma espada. Mas também pode se referir à armadura total. A palavra era utilizada para um muro que rodeava alguém para proteger. Então o autor agora está dizendo isso, que o fato de Deus ser fiel, o fato de Deus ser leal, o fato de Deus ser confiável, é para o adorador como um escudo que o protege, ou como um muro que o rodeia protegendo, ou como uma armadura que o protege, que o guarda. E por causa disso ele diz, você não vai ficar assustado, terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E ele, nesses 2 versos, com 4 frases, ele usa também figuras de linguagem, sintetizando todos os perigos da vida. Uma das figuras de linguagem que ele utiliza é aquela que usa 2 palavras para falar do todo. Você percebe, noite, dia, trevas, meio-dia. Então, palavras como se ele dissesse, às 24 horas. Os perigos da noite e os perigos do dia.
Os perigos quando está muito escuro e os perigos quando tudo está muito claro como o meio-dia. Os perigos então do pavor, do pânico. Esta palavra indica um pânico que surge ou por uma causa real, e aí se refere àquilo que causa o pânico, ou a sensação mesmo, aquilo que a pessoa sente dentro de si. Então ele diz, você não vai ter esse tipo de pânico, você não vai temer estas ameaças amedrontadoras, nem da flecha que voa de dia, e aqui é uma situação de guerra em meio à batalha, quando flechas estão indo e vindo, nem da peste que atua secretamente na escuridão, e a palavra aqui traduzida como peste é outra diferente daquela anterior, mas se refere a algo destruidor ou da mortandade, isto é, daquilo que causa morte, de uma destruição que provoca morte, que assola, que devasta, que deixa algo derrubado, como uma construção que foi colocada abaixo. Então Deus é esse protetor. E aí mesmo que 1000 pessoas caiam do teu lado, que 10.000 sucumbam do outro lado, estes perigos não te tocarão, não se aproximarão de você, você apenas verá, você apenas olhará, e vai então ver o castigo dos ímpios, isto é, a justa retribuição, a recompensa que é dada aos ímpios, ou a colheita que os que desobedecem a Deus recebem. Depois dessa estrofe, o salmista reafirma sua confiança. Agora é o adorador que volta então a falar, dizendo, o Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha morada. Isso nas palavras daquele que está falando. E é uma repetição, basicamente, do primeiro verso. Nós temos as palavras Altíssimo, refúgio e uma nova palavra, morada. Mas a ideia é a mesma. Isso acontece, você está protegido, porque você buscou refúgio no Altíssimo. Fez de sua habitação, seu abrigo, o Senhor, e não qualquer outro poder deste mundo. E a partir então da terceira estrofe, ele continua a descrever o que é que Deus faz com o adorador que confia nele. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Aqui a palavra praga tem basicamente a ideia de um golpe que fere a pessoa. Um golpe ou com uma espada, ou com uma lança, ou mesmo um golpe direto, como um soco, que fere a pessoa, que deixa a pessoa ferida. Era uma palavra então utilizada para se referir às pragas, como golpes que eram dados na humanidade, nos povos, e deixavam as feridas. Então ele diz, isso não vai acontecer, nada disso vai chegar à tua casa. Porque Deus tem dado ordem aos anjos para que eles te guardem em todas as tuas andanças, em todos os teus caminhos. E eles inclusive vão te elevar, vão te pegar pela mão e vão te suspender para que você não tropece. Essa é a ideia de como alguém, imagine uma criança caminhando e ela tem que atravessar um terreno pedregoso, então o pai chega e pega pelos braços e a levanta para que ela não tropece naquelas pedras e a leva até o outro lado. Essa é a ideia de Deus elevando a pessoa através dos seus anjos para que ela não tropeça e caia. E aí no verso 12 e 13, que forma também um par de paralelismo, aliás, 13, no verso 13, que temos um par de paralelismo, ele diz, você vai pisar o leão. A palavra para leão é uma palavra diferente do que comumente aparece no Antigo Testamento, porque se refere a um leão extremamente feroz. Você vai pisar
sobre leão ou leões. Você vai pisar sobre áspide, isso é uma cobra venenosa, uma serpente venenosa. Você vai pisotear o leão jovem, o leão que está aí no auge da sua força, e também as serpentes, dando a ideia aqui de vitória sobre os perigos. Novamente é uma figura de linguagem. Não podemos entender que o autor está dizendo que literalmente alguém sairia pisando em leões ou pisando em cobras, mas ele está usando uma figura de linguagem para falar da vitória sobre os perigos da vida. E a última estrofe é Deus falando. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Nesse primeiro verso dessa última estrofe, nós temos 4 declarações paralelas, dispostas numa forma invertida. Porque a mim se apegou com amor, aí você tem: eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. A forma é invertida porque as razões estão nos extremos. Porque a mim se apegou com amor e porque conhece o meu nome. E aí nós entendemos que conhecer o nome do Senhor é paralelo de apegar-se a Ele com amor. E essa palavra, esta expressão apegar-se com amor, é utilizada de forma literal para alguma coisa que é amarrada, amarrado em algo. Como eu poderia pegar este microfone e o cabo e amarrar num desse pedestal. Então ele estaria amarrado, grudado, ligado, apegado àquilo. Mas também foi utilizada para falar de pessoas que se enamoravam, como o filho de Amor, lá de Siquém, que se apegou a Diná, filha de Jacó. Isso, ele se enamorou dela, ele ficou apegado a ela, ligado a ela. A ideia de afeiçoar-se. Deuteronômio 21:11 também fala disso, de um homem que olha para uma mulher e se afeiçoa, se apega, se enamora dela. E também é utilizada para falar de alguém que tem tal amor, tal interesse por outra pessoa, que a escolhe, que a quer para si. Fala de um desejo que a pessoa tem e que adquire aquilo por causa do seu desejo. Aqui Deus está dizendo que o adorador fez isso com ele. Olhou para Deus e o amou. Olhou para Deus e se ligou a Ele. Olhou para Deus e se amarrou a Ele. Olhou para Deus e disse: este é o amor da minha vida. É com esse aqui que eu quero estar ligado, que eu quero estar amarrado. Isto é conhecer o nome do Senhor. A palavra conhecer tem também essa noção de relacionamento, de relacionar-se, de ligar-se a alguém. E é isso que Deus está falando para o adorador. Ele me conhece, ele se relaciona comigo, ele se apegou a mim com amor. E é por isso que eu vou livrá-lo. É por isso que eu vou colocá-lo a salvo. A expressão colocar a salvo é elevar. É pegar a pessoa que está num perigo e colocá-la num lugar alto. E novamente podemos dar uma ilustração de uma enchente. E você tem o seu filho pequeno ali e as águas estão levando. E você pega esse menino e coloca num lugar alto onde a enchente não pode atingi-lo. Essa é a ideia. O autor do Salmo, expressando a palavra de Deus, diz que porque aquela pessoa se apegou a Deus com amor, conhece a Deus com esse amor, se relaciona com Ele, ela será protegida. Deus vai colocá-la num lugar protegido. E aí ele continua num novo verso, também com 4 linhas.
Ele me invocará, ele clamará a mim, e eu vou responder para ele. Na sua angústia, eu vou estar com ele. Ele não vai estar sozinho na angústia. Ele não vai estar sozinho nos problemas. Ele não vai estar sozinho nas dificuldades da vida. Eu vou estar com ele. E eu vou livrá-lo. E essa palavra é a ideia de arrancar, de você tirar alguma coisa do lugar para proteger. Essa é a ideia aqui, que Deus vai então pegar aquela pessoa, tirar do lugar onde ela está vulnerável e protegê-la. E lhe dar glória, e lhe glorificar. É interessante um pouco do paralelo que esse versículo tem com o Salmo 50:15, que expressa um pouco diferente, mas que a gente pode conciliar. O Salmo 50:15, o Salmo de Asaf, tem uma ordem de Deus para o adorador: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então é dito para o adorador: clama a mim, busca o meu socorro, busca a minha ajuda no dia da angústia, no dia do problema, e eu vou livrar você e você vai me glorificar. Aqui no Salmo 91, o próprio Deus está dizendo, está afirmando, não está ordenando, que aquele que confia nele vai clamar a ele, e ele vai responder, e vai se colocar ao lado dele na angústia, vai livrá-lo e vai glorificá-lo. Nós percebemos aqui que quando Deus é glorificado, o que está com Deus também é. O próprio Deus faz isso. E é uma conclusão lógica das imagens. Se você está ligado a alguém, se você está apegado a alguém, se você está com alguém, ligado da maneira como o adorador aqui manifesta, que o Altíssimo é a sua morada, que o Todo-Poderoso é a sua habitação, que é a sua confiança. Então, se esta pessoa é exaltada, evidentemente, quem está com ela também é. Então, no caso do adorador, daquele que confia em Deus, não existe uma dissociação entre a glória de Deus e a sua glória, por uma razão muito simples. A glória de Deus é a sua glória, é a glória do adorador. E o Salmo termina com mais uma promessa de Deus: eu vou saciá-lo, satisfazê-lo com uma abundância de dias, com muitos dias, e vou lhe mostrar a minha salvação, a suprema bênção. Ele vai conhecer a minha salvação, ele vai chegar a conhecer o meu jeito de salvar, o meu modo de salvar, como é que eu salvo as pessoas, como é que eu ajo para resgatar as pessoas, para salvar as pessoas. Ele há de conhecer isto. Antes de concluir, eu quero abordar 3 questões para este salmo, exatamente para evitarmos aplicações e interpretações inadequadas. Primeiro, que tipo de pessoa recebe estas bênçãos? Que tipo de pessoa tem a garantia destas bênçãos? Será que é qualquer pessoa? Será que é qualquer pessoa que tem um conhecimento leve, superficial, rasteiro de Deus? Será que é qualquer pessoa que tem uma religião? Será que é qualquer pessoa que frequenta uma igreja? Será que é qualquer pessoa que conhece o Salmo e é capaz até de recitar o Salmo? Será que são todas as pessoas do mundo? Quando a gente observa o Salmo, quem tem a garantia destas bênçãos é aquele que faz de Deus o seu refúgio, a sua morada. É aquele que depositou sua confiança em Deus, que depositou sua segurança em Deus. É aquele que desistiu de confiar no seu próprio braço, na sua própria força, na sua própria capacidade, nos seus próprios talentos, nos seus dons.
nos seus recursos. É aquele que agora desconfia daquilo que ele ajuntou, que reconhece que todos os seus recursos próprios não são suficientemente fortes para lhe dar proteção. E por isso, ele busca um outro refúgio, ele busca um outro auxílio, ele busca Deus. É alguém que chegou à conclusão de que não há nada neste mundo, nem ninguém neste mundo, suficientemente poderoso e suficientemente alto para dar proteção. E por isso, ele confia em Deus para a sua proteção. Então é alguém que tem esta confiança, que abandonou a confiança nos recursos desse mundo para confiar em Deus. Não é alguém que confia em si mesmo e mais em Deus. Não é alguém que confia nos recursos deste mundo e mais em Deus. Não é alguém que procura a Deus quando todas as suas opções aqui se esgotaram, se mostraram falhas. Não. É alguém que completamente confia em Deus, que acredita que Deus é este ser supremo, o poder mais alto, acima de tudo e de todos, que aceita a soberania desse onipotente, desse todo-poderoso, que não se coloca numa queda de braço com Ele, quando as suas vontades não são satisfeitas, mas que acredita no seu poder e no seu direito de fazer tudo. É aquele que se apega a Deus com amor. Há diversas maneiras de nós nos apegarmos a algumas coisas ou pessoas. Pode ser, vamos usar uma ilustração, que você precisa pegar um ônibus e aquele é o último ônibus que está passando. E você sabe que se você não pegar aquele ônibus, você vai passar a noite na rua. E aquele ônibus está lotado, está cheio. E você se vê obrigado a pegar aquele ônibus. Você não está naquele ônibus com amor. Você não pegou aquele ônibus porque você ama o ônibus, ou ama as pessoas, ou o motorista. Você pegou o ônibus porque foi o jeito. Algumas vezes, nós nos ligamos a Deus assim, porque é o jeito, porque não tem outra saída. Mas se eu pudesse, eu não estava com Deus, não. Não é esse o caso. O adorador que tem a garantia destas bênçãos é alguém que olhou para Deus, discerniu o valor, supremo valor desse Deus e disse: eu vou amar esse Deus, eu amo esse Deus. Eu posso perder tudo, o que eu não quero perder é a comunhão com esse Deus. Se apegou com amor e clamou a Deus na angústia. Então, o salmo não é um cheque assinado para ser preenchido no valor que cada pessoa queira e descontado, quando bem entende, por qualquer pessoa. O salmo é uma declaração de segurança para o verdadeiro adorador, para aquele que fez de Deus sua confiança, fez de Deus seu refúgio, fez o Deus das Escrituras o seu Deus, e apegou-se, e segue a esse Deus por amor, porque ama, porque está enamorado dele. O salmo, então, não funciona como uma palavra mágica, que eu estou vivendo aí de qualquer jeito, sem nem me importar com Deus, e de repente, porque há uma ameaça no mundo,
porque minha vida corre risco. Agora eu passo a citar esse salmo, agora eu passo a dizer: nenhuma praga chegará à minha tenda, nenhum mal vai acontecer comigo, os anjos vão impedir. Não. O salmo é uma declaração de confiança de quem tem o seu coração amarrado ao coração de Deus. Não vamos cometer a ousadia de nos apegarmos a estas promessas sem que antes o nosso coração, a nossa alma esteja apegada a este Deus que fez as promessas. É muito fácil reivindicar as promessas de Deus e não querer nada com o Deus que faz as promessas. Não querer se curvar, não querer obedecer ao Deus que fez as promessas. Não é o caso. Porque a mim se apegou com amor. Deus diz: então eu vou livrá-lo. Então eu vou cuidar dele. Porque ele veio e está perto de mim, sob a minha responsabilidade. Amorosamente ele se colocou nisso. Então eu vou cuidar dele. A segunda pergunta é: isso é uma garantia de que nada de ruim ou desconfortável vai acontecer com essa pessoa? Suponha que sejamos esse tipo de pessoa. Suponha que sejamos esse tipo de adorador, que confiadamente fez de Deus seu refúgio, sua casa segura, sua casa forte, fez de Deus o seu lugar alto de proteção, se apoia, confia nesse Deus, amorosamente se apegou a Ele. Suponha que sejamos isso. O fato garante que então nada de ruim, nada de desconfortável vai acontecer conosco. Primeiro, note que o próprio Salmo fala da angústia. O próprio Salmo menciona a angústia. Na sua angústia, estarei com ele. A promessa aqui não é de que não vai haver angústia, mas de que Deus estará com a pessoa no momento de angústia. Não é de que os amigos de Daniel não seriam jogados na fornalha ardente, foram, mas que Deus foi para lá com eles. Não é que Daniel não seria jogado na cova dos leões, foi, mas que Deus esteve lá com ele. Essa é a ideia. E a gente pode ilustrar, eu quero ilustrar com 3 exemplos aqui. Um primeiro exemplo de Jacó, no em Gênesis, Gênesis 48, 15 e 16. Nesse momento, José, que estava no Egito, seu pai tinha chegado de Canaã, estava morando no Egito, e José trouxe os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que o pai não conhecia, o avô não conhecia ainda os netos, trouxe para apresentá-los e pedir a bênção de Jacó para eles. E o que eu quero destacar são as palavras de Jacó que diz: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, a ideia é me pastoreou, durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal. Eu quero me destacar nessa frase. Conhecendo a vida de Jacó, o que significa o anjo que me tem livrado de todo mal? Porque a vida de Jacó esteve longe de ser o que nós comumente chamamos de mar de rosas. Ele foi o preterido por seu pai. Seu pai não queria que ele fosse o herdeiro.
obedeceu às instruções de sua mãe para enganar seu pai. E aí teve que fugir de casa. E passou mais de 20 anos como empregado do sogro, sendo enganado pelo sogro, sofrendo. Na volta, foi perseguido pelo sogro. Depois, amedrontou-se diante do encontro com o irmão. Depois, 2 filhos seus criaram um problema na cidade de Siquém e ele teve que sair às pressas, como alguém que o filho brigou, provocou o vizinho, agora ele tem de hoje para amanhã mudar de casa. Depois, o seu filho mais velho dormiu com suas concubinas. E por último, o seu filho preferido foi vendido pelos irmãos e ele nem soube disso. Os outros filhos mentiram para ele dizendo que o menino tinha sido atacado por uma fera. E ele passou aí bem perto de 20 anos também, carregando essa dor no coração. E agora ele está numa terra estranha, no Egito. Como é que esse homem pode falar? O Deus que me livrou de todo o mal. Como é que ele pode dizer isso? E se você voltar uma página, no capítulo 47, verso 9, aí quando ele chega no Egito e José o apresenta ao faraó, e o faraó pergunta sobre ele, né? Como é que vai a sua vida? Uma das formas de perguntar era: quantos são os dias dos anos da tua vida? Vamos perguntar como vai você. Conte-me sua história. Aí Jacó diz: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus. E aqui ele diz: o anjo que me livrou de todo o mal. Como pode ser isso? E a explicação é: apesar de todas as dificuldades, de todas as tristezas, de todas as adversidades, Deus sempre esteve com Jacó. Mesmo quando ele nem estava consciente disso, como foi naquela noite que ele dormiu fugindo do seu irmão para a casa dos seus parentes. Que ele sonhou, e aí ele acorda e diz: na verdade Deus está neste lugar e eu não sabia. Ser livrado de todo o mal não é de que nada de desagradável ou de não dolorido vai acontecer conosco, mas aconteça o que acontecer, Deus estará conosco e nos guardará e nos segurará para que continuemos com Ele até que a sua salvação, o seu plano em nossa vida se complete. Essa é a ideia. Enfrentaremos dificuldades, sim, problemas, sim, tristezas, sim. Mas aquele que adora a Deus, como diz o Salmo 91, esse tem uma garantia: Deus há de levá-lo até que ele veja a salvação de Deus. Deus há de conduzi-lo nesta caminhada perigosa, difícil, protegido por Ele, enfrentando os perigos e as dores, até que a salvação se concretize na sua vida. O segundo exemplo é Paulo. Segundo aos Coríntios 11, 23 a 29, Paulo faz uma lista do que ele passou, certo? Ele foi açoitado pelos judeus 5 vezes, com 39 açoites cada um. Ele foi fustigado pelos romanos, apanhou dos romanos com varas 3 vezes. Ele uma vez foi apedrejado. Ele passou 3 vezes por um naufrágio. Ele chegou a passar um dia e uma noite no meio do mar. Imagine isso, não consigo nem imaginar um negócio desse. Você ficar um dia, uma noite jogado no meio do mar, à espera de um socorro.
Ele enfrentou perigos em suas viagens, nos rios, entre salteadores, entre os seus parentes, entre os estranhos, na cidade, no deserto, em tudo, em trabalhos, fadigas, noites sem dormir, fome, sede, jejum, frio, sem roupa suficiente. Ele passou por tudo isso. E nada disso é coisa agradável, porque ele está se referindo ao seu sofrimento. Como ele diz no verso 23, prisões. Mas esse mesmo Paulo, que alista tudo isso aqui que ele passou, vai dizer em Romanos 8, 28 a 39, que nada nos separará do amor de Deus. Nem perigo, nem espada. Essa é a garantia. Essa é a garantia do Salmo 91. Enfrentaremos problemas, dificuldades, injustiças, ameaças? Sim. Mas aquele que ligou-se a Deus por amor, através de Jesus, passará por tudo isso, como Paulo, o apóstolo Paulo passou, mas seguro no amor de Deus. Garantido no amor de Deus, e chegará ao final da viagem salvo. E o último exemplo está em Isaías 38, 17. Na oração que o rei Ezequias fez e que o profeta Isaías transcreveu. O rei Ezequias ficou doente, e era uma doença para a morte, e ele clamou a Deus e Deus o livrou. E no verso 17 ele diz: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Eis que foi para a minha paz. A ideia é para o meu bem, que eu tive grande amargura. O Salmo 91 promete, garante proteção. Proteção que vem com as dificuldades, através das dificuldades. As dificuldades, as adversidades, as ameaças, os perigos, são ferramentas que Deus usa para produzir o bem em nossa vida, para nos conduzir a estar mais perto dele. Então, a segunda pergunta: será que este salmo é um salvo-conduto para eu atravessar a vida sem enfrentar nenhuma dor, nenhum problema, nenhum sofrimento? A resposta é não. O salmo é um salvo-conduto, sim, para, mesmo passando por tudo isso, você tem a garantia de que Deus estará com você. E quando sua vida terminar, Ele continuará com você, salvando você. E a terceira e última pergunta: esta garantia de Deus livrar os seus verdadeiros adoradores, os isentam da responsabilidade de tomar os cuidados da vida, os cuidados devidos na vida? Em outras palavras, suponha que você é alguém assim. É esse tipo de adorador que o Salmo fala, o Salmo 91. E que você entendeu que vai passar por problemas mesmo, vai passar por dificuldades, mas que Deus vai sempre estar com você te protegendo. Isso te dá o direito de então não tomar cuidado nenhum. Não, Deus vai me proteger, os anjos vêm, vão me elevar acima das pedras, nada de mal vai acontecer comigo. Será que é isso que o Salmo está dizendo? E aqui eu me sinto até bem mais seguro para responder com base na reação de Jesus ao uso indevido
que Satanás fez desse salmo. Em Lucas, capítulo 4, versos 9 e 10, na narrativa da tentação de Jesus, é dito então que Satanás levou Jesus e o colocou lá no mais alto lugar, no pináculo do templo, e disse: já que você é filho de Deus, atira-te, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. E aí ele cita o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então nós percebemos que o mau uso do Salmo 91 vem de longe e de alguém bem mais terrível do que nós imaginávamos. Satanás está dizendo: está escrito, não está escrito lá? Que os anjos vão te segurar? Que eles vão te proteger? Pois atira-te daqui para baixo. E a resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos pensar. Se existiu nesse mundo um adorador que preencheu 100% as exigências do Salmo 91, esse adorador foi o Senhor Jesus Cristo. Se existiu alguém que poderia reivindicar com toda ousadia toda aquela proteção descrita no Salmo 91, foi o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não tentou Deus. O Salmo 91 não é uma garantia de isenção de que eu posso viver como bem entendo, sem me cuidar, sem tomar as precauções, porque Deus vai me proteger. Não é. E isso percebemos nestas palavras de Jesus. O Salmo 91 está dizendo que Deus nos protege. E nos protege inclusive usando as precauções que nós tomamos. Desde que nossa confiança não esteja nessas precauções, e sim nele, no uso que ele faz disso. Concluímos dizendo que a eficácia das Escrituras, do Salmo 91 e de todas as Escrituras, não está simplesmente em nossa capacidade de recitá-las no momento de dificuldade, não está em nós carregarmos a Bíblia, o livro, não está em nós sabermos e até sermos capazes de expor, de explicar. Não está nisso. Ela está na obediência. É como um remédio. Eu posso conhecer o remédio, ser capaz de explicar a fórmula do remédio, dizer para você tudo de bom que aquele remédio pode fazer em tua vida. Mas se eu não tomar o remédio não me cura. Eu posso andar com o remédio na minha mão. Eu posso ter várias caixas do remédio armazenadas na minha casa. Eu posso ter memorizado a bula do remédio. Eu posso ser capaz até de compor o remédio. Mas se eu não tomar o remédio, eu não terei cura. Assim é a Bíblia e assim é o Salmo 91. Como nos curvamos a esse Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, confiando plenamente nele, amando a esse Deus e nos apegando a Ele com amor, seguindo-o amorosamente, ou não temos nenhum direito de reivindicar estas promessas que estão nesse salmo. Mesmo que conheçamos o salmo memorizado, de trás para frente, de frente para trás, e mesmo que sejamos capazes de explicá-lo. Essa garantia de bênção só terá efeito em nossa vida quando nos aproximarmos do abençoador. E aí teremos as bênçãos. E não
por querermos as bênçãos, deixando de lado o abençoador. Vamos orar. Pai eterno, tivemos a Tua palavra diante de nós. Temos a Tua promessa, as Tuas exigências. Faz agora com que o nosso coração aprecie isso. Ame esta palavra. Que o nosso coração se apegue a Ti com amor por tudo que Tu és. E por nos apegarmos a Ti, nós venhamos desfrutar estas bênçãos. Livra-nos de querer as Tuas bênçãos sem Te querer. Livra-nos deste sentimento. Faz-nos Te querer, para assim desfrutarmos as Tuas bênçãos. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém.